Olá pessoal, venho nesse vídeo trazer algumas atualizações sobre previsões para os próximos anos. No ponto em que as coisas estão, nem está fazendo mais sentido fazer previsões apenas para o ano de 2024. A gente vai entrar num ciclo que envolve os anos de 2024, 2025 e 2026. Serão 3 anos cruciais, onde coisas muito importantes a nível coletivo e planetário vão acontecer e que também vão impactar nossas vidas individuais. Então não adianta falar só de 2024, não tem como fazer previsões para o ano de 2024 sem falar dos próximos anos, 2025, 2026. Eu fiz um roteiro, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem bastante coisa escrita, 3 folhas, muita coisa que eu levantei, fui atrás de muitos dados. E o que eu quero falar para vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês as previsões estão negativas, em sua maioria as previsões estão negativas. O que tiver de bom para acontecer serão coisas muito pontuais. Eu vou até precisar gastar um tempo para tentar arrancar leite de pedra e descobrir o que pode ter de bom nesses anos que vão vir. Mas tem muita coisa ruim. E o que eu quero falar para vocês é que é a primeira vez, né? Eu já fiz previsões negativas no passado, já me deparei, né, com previsões negativas no passado, mas é a primeira vez que dados de previsão de médiums em comunidades espíritas, umbandistas, previsões de oraculistas, sejam astrólogos ou cartomantes, e prognósticos da própria ciência, é a primeira vez que esses dados convergem, tá? Então, assim, é a primeira vez que prognósticos das comunidades mediúnicas, das comunidades de oraculistas e astrólogos e também da própria comunidade científica. Então é a primeira vez que essas previsões e prognósticos elas estão coincidindo, estão de uma certa maneira chegando na mesma conclusão. Por caminhos diferentes, né? Logicamente são metodologias, são narrativas diferentes, mas o resultado final chega no mesmo ponto, está chegando no mesmo ponto. E as previsões, tá? De vez em quando eu vou ler os meus roteiros, porque é muita informação, eu me debrucei, cruzei dados de diversas fontes, algumas fontes eu vou citar para vocês ao longo do trabalho, mas de vez em quando eu vou precisar ler o roteiro, porque é muita informação para guardar na cabeça. Mas as previsões, de um modo geral, elas são muito negativas, muito ruins mesmo, e falam sobre colapsos na natureza, destruições naturais. Isso a gente já tem esse tipo de informativo como rotina nas grandes mídias, nos noticiários. Mas principalmente os dados astrológicos mostram que vai ter uma aceleração muito grande de todos esses problemas da natureza, tá? Dos colapsos, extinções em massa, vai ser muito mais intenso do que o que já está. As guerras que estão acontecendo, elas vão piorar, tá? Elas vão aumentar, vai piorar, não vai ter melhora desse quadro, pelo menos nesse prazo aí dos próximos 2 anos. Vai piorar, tá? O esperado é que piore. E outra coisa que também pode acontecer é alguns afirmam um retorno da pandemia do Covid. Eu, Adalberto, estou apostando numa nova pandemia. Não é nem o Covid, é outra pandemia, é uma outra patologia. Mas nós vamos ter um problema social, coletivo, de saúde, envolvendo pandemias, enfim, epidemias de grande vulto. E esse quadro todo que eu estou falando
vai ser pior do que a pandemia do Covid, tá? Vai ser pior do que a fase que nós passamos pela pandemia de Covid. Bom, essas são as notícias por enquanto. Tem outras coisas para falar também, tem mais coisas ainda para colocar. Eu vou desenvolver isso nos próximos vídeos, mas eu não quero também ficar só trazendo notícias ruins, notícias negativas. Não é esse o trabalho que eu quero fazer. Inclusive, durante um tempo eu fiquei sem fazer previsões, porque estava me incomodando realmente sempre estar acessando previsões negativas e não trazer um caminho de solução, não trazer uma alternativa de solução, né? Desde 2019 que eu tenho me dedicado ao desenvolvimento de novas terapias, novas tecnologias espirituais, e já vou adiantar para vocês, existe solução, existe saídas no âmbito individual, tá? Porque assim, as problemáticas, as crises que o planeta vai passar, não tem mais retorno, não tem ponto de retorno, tá? Eu estou colocando para vocês, eu, Adalberto, de acordo, a partir das minhas avaliações e minhas análises, eu entendo que não tem mais retorno. O planeta vai passar mesmo por crises ecológicas, extinções, mudanças climáticas radicais. Isso vai colocar em risco a vida da humanidade. Isso não tem retorno, isso irá acontecer. O planeta vai passar por grandes crises, vai passar também por um aumento nas condições de guerras e conflitos. E provavelmente nós vamos ter grandes epidemias e pandemias mundiais. O planeta vai passar por isso, não tem mais como não acontecer. Até porque os processos que vão convergir nisso já estão acontecendo. A ciência, aí eu não estou nem falando de astrologia, não estou falando nem de mediunidade, nem de espiritualidade. A própria ciência já tem trazido esses dados. Tá? O sexto grande evento de extinção em massa do planeta já está em andamento, já está acontecendo, né? Por exemplo, se você está cuidando da sua vida, fazendo sua comida, trabalhando no seu dia a dia, de vez em quando você faz um passeio, assiste uma série de televisão, então assim, para você o seu dia a dia está normal, né? Aparentemente, né? O nosso dia a dia está normal. A gente percebe alguns sinais estranhos, como por exemplo esse superaquecimento, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de novembro de 2023, né? Os últimos dias tem havido um aquecimento do clima muito intenso, né? Eu estou em São Paulo. Então aqui em São Paulo nós estamos vivendo uma onda de calor que já não se vê há muitos anos, né? As notícias dão que essa onda de aquecimento que nós estamos vivendo agora é uma das maiores, se não a maior, nos últimos 120 anos. Então a gente percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas a gente continua conduzindo nossa vida, lidando com a nossa rotina, né? Comendo, tomando café, almoçando, trabalhando, enfim, fazendo as coisas do dia a dia. Mas o planeta Terra já passou por 5 grandes eventos de extinção em massa de praticamente toda a vida no planeta. Mas nesses 5 momentos a Terra se recuperou, tá? A Terra foi se recuperando. Nós estamos exatamente agora, nesse exato momento, ano de 2023, indo para ano de 2024, nós já estamos vivendo a 6ª grande extinção em massa de criaturas vivas no planeta, de organismos, animais e vegetais. Né? A fauna marinha está sendo devassada, sendo destruída. E isso não vai ficar sem consequências. E de acordo com os dados astrológicos, a gente vai começar a viver as consequências disso agora em 2024, 2025 e 2026. É difícil dizer se dá tempo de evitar essas coisas, corrigir, consertar.
a maior parte dos dados dão a entender que não tem mais como reverter. E o planeta vai passar por isso, quer queira, quer não. O que eu vou tentar trabalhar nos próximos vídeos é quais são as soluções individuais que nós podemos implementar para tentar escapar desse prejuízo todo. O que a gente pode fazer para tentar, pelo menos, contornar e ser menos impactados no âmbito individual e também da nossa coletividade mais imediata, nossa família, nossos amigos, pessoas que nós gostamos. Então, existem algumas saídas num âmbito individual do que a gente pode fazer para ser o menos impactado e prejudicado possível. Algumas pessoas podem até sair ilesas da situação, né? Mas esse tipo de cuidado, de raciocínio, de análise, a gente vai ter que fazer com mais cuidado. Eu já estou aqui pensando em soluções. Como eu disse, desde 2019 eu tenho me dedicado ao estudo, ao desenvolvimento de tecnologias espirituais, terapias integrativas, exatamente para lidar com esse tipo de situação. Né? Porque há muitos anos, né, eu sou astrólogo há mais de 30 anos, o meu canal no YouTube eu tenho desde 2014, desde 2016 eu tenho feito muitas previsões coletivas, políticas e mundiais, e foi me incomodando o fato de que é muito fácil aparecerem previsões negativas. Tá? As previsões negativas, elas são mais fáceis de se manifestarem do que as positivas. Existe explicação para isso, eu tenho vídeo explicando isso. Tem a ver com uma lei do mundo material que se chama entropia. Né? A entropia é o grau de desorganização de um sistema físico ou material. E no nosso universo, a desorganização de sistemas físicos naturais, ela é crescente, ela tende para a desorganização, ela tende para o caos. O universo, ele não é ordenadinho e bonitinho, não. O universo ele tende para o caos, para a desorganização. A destruição é muito mais fácil de acontecer do que a organização. E aí, por um raciocínio dedutivo, por uma metáfora filosófica dedutiva, eu posso entender por que previsões feitas em oráculos, como a astrologia, tarô, baralho cigano e tantas outras, são mais fáceis de se manifestar pelo negativo, pelo caos, pelo problema. Quantas pessoas problemáticas, quantas pessoas com problemas nós não encontramos no dia a dia? Então, o problema, o caos, a desordem, a dificuldade é muito mais fácil de se manifestar do que a ordem, do que o positivo, né? Isso é uma propriedade do mundo material, tá? E o nome disso se chama entropia. Quando eu falei sobre isso num vídeo no canal do YouTube, algumas pessoas discordaram, não concordaram com a minha análise, né? E eu fiquei quieto, falei, então tá bom, né? Mas eu fui pesquisar mais para saber se essa análise fazia sentido ou não. Eu tive acesso, inclusive, a simulações de inteligência artificial. E eu posso dizer que faz todo sentido. A maioria dos astrólogos e oraculistas não trazem essa análise do fenômeno da entropia em seus processos preditivos, de previsões. Eu provavelmente sou, talvez, o único oraculista que fale sobre isso. Se tiver outro oraculista que fale sobre isso, vocês podem anotar nos comentários, indicar nos comentários, porque eu não estou sabendo. Tá? Mas eu acho que eu sou o único oraculista, o único astrólogo e oraculista e terapeuta que fala sobre essa questão da entropia, né? que constata que no mundo material é mais fácil ocorrer a desordem, o problema, o negativo, do que o positivo, do que a ordem. Tá? Então por isso também que previsões negativas são muito mais fáceis de acontecer. Na astrologia tradicional, que já existe há milênios, as previsões negativas elas são várias, a quantidade é muito grande.
né? E isso parece se explicar pelo fenômeno da entropia. No futuro eu posso fazer um vídeo aprofundando isso. Nesse momento eu quero dar um quadro geral para vocês. Mas esse fato realmente me incomodou por muito tempo. E até por isso que eu parei de fazer previsões. Parei de fazer previsões porque eu falei, as previsões negativas são muito mais numerosas do que as positivas, e me parece que não adianta ficar falando de previsões negativas para o público, para as pessoas só ficam mais ansiosas, medrosas, tristes, e essa carga de energia negativa é até pior, né? Até piora a situação. E não ajuda nada, não agrega, não ajuda. Então eu me afastei do trabalho de previsões para tentar investigar estratégias terapêuticas e espirituais para pelo menos tentar resolver essas previsões, esses acontecimentos negativos, resolver ou amenizar ou minimizar, ou então ajudar a nos preparar melhor para lidar com essas situações e, na medida do possível, também gerar uma vida de felicidade, de prosperidade, né? Porque não se trata apenas de querer evitar problemas. A gente também quer ter uma vida feliz, a gente quer se realizar no campo amoroso, financeiro, profissional. Então, eu também fui buscar referências na ciência da felicidade, na psicologia positiva, enfim, em várias referências. E eu acho que foi muito bom eu ter me afastado das previsões e ter buscado essas ferramentas, essas estratégias, porque agora eu tenho metodologia, técnicas, estratégias para a gente lidar com essa situação de crise que está aparecendo, tá? E aí eu vou estar também tentando trazer isso para vocês. Diante disso, né, quem tiver interesse, eu vou fazer uma proposta aqui, eu já falei isso num vídeo, mas eu vou detalhar agora. Quem tiver interesse em estar acompanhando as previsões que eu ainda vou trazer, as estratégias de resolução, como lidar, as orientações, os aconselhamentos de como lidar com tudo isso, eu não vou só trazer previsões, mas principalmente orientações, aconselhamentos, estratégias, metodologias, técnicas para a gente escapar, né, ou contornar pelo menos, ou ainda resolver muitos dos problemas que vão vir. Quem tiver esse interesse, peça para entrar no meu grupo de WhatsApp. Eu estou com um grupo de WhatsApp onde eu estou reunindo pessoas para alimentar uma egrégora espiritual de salvação global. Tá? Então a gente precisa fazer isso. Quem tiver esse interesse, já entre em contato comigo. Entra no meu site, o meu site é www.profadalbertopessoa.com. Quando você entra no site, tem o primeiro botão, que é um botão de WhatsApp, você clica e me manda uma mensagem, tá? Na descrição do vídeo eu costumo colocar o link do meu site, o meu WhatsApp, e aí vocês podem entrar em contato, é para falar diretamente comigo. E aí eu coloco vocês no meu grupo de WhatsApp, já tem algumas pessoas no grupo, elas estão me esperando, eu só estou colocando as pessoas lá, porque aí eu vou começar a organizar conteúdo, material, para trabalhar as questões de previsões, aconselhamentos e por aí vai. E o grupo também, ele existe para vocês não perderem nenhuma notificação, porque infelizmente as redes sociais, seja o YouTube, o Instagram, o TikTok, o Facebook, nem sempre as redes sociais entregam o meu conteúdo. Isso não acontece só comigo, é com praticamente todo mundo. Tá? Não importa a quantidade de seguidores que eu possa ter, as redes sociais não entregam para todo mundo. Eu publico e as redes não entregam, né? Então, realmente, quem não quer perder nenhuma notificação, pode solicitar para entrar no meu grupo de WhatsApp, tá? E aí tudo que eu for produzindo, vocês não vão perder,
né? Tudo que eu for produzindo de previsões, de aconselhamentos, de técnicas, de oportunidades, de eventos, vocês não vão perder, tá? Eu já tenho alguns grupos de WhatsApp, cursos, alunos, seguidores que me acompanham sempre, né? Mas eu sei que muita gente que me acompanha não recebe as minhas notificações porque as redes sociais não entregam, né? E isso é um problema, tá? Assim, eu tenho informações que são importantes, vocês precisam acessar o que eu vou trazer, tá? E a gente vai se encontrando nos próximos vídeos, nas próximas produções. Como eu tenho pressa de passar para vocês essas informações, eu vou fazer muitas vezes vídeos nesse formato mesmo, vídeos espontâneos, onde eu abro a tela e já começo a falar, a gravar, tá? Sem muita edição. Eu estou tentando colocar legenda nos vídeos, eu tenho um programa que faz isso para mim, né? Então, quando for possível eu faço isso, quando não, eu só vou fazer o vídeo, só vou falar. Às vezes vou fazer um podcast só em áudio. Então vocês vão me acompanhando, porque as informações que eu tenho, elas serão cruciais, tá? Não dá para salvar todo mundo, infelizmente. Na verdade, a maioria das pessoas não vão ser salvas. A maioria não vai. Serão poucos. Eu não sou o único terapeuta que está fazendo esse tipo de trabalho, tá? Trabalhar no sentido de uma salvação coletiva e global das pessoas. Eu não sou o único. Tem outros terapeutas que já estão fazendo isso já há algum tempo, né? Mas diante das previsões que estão para acontecer aí em 2024, 2025 e 2026, eu vou começar a fazer esse trabalho com mais intensidade e vocês me acompanhem aí nas redes sociais, no meu grupo, entrem em contato para vocês receberem essa ajuda, tá bom? A participação no grupo é gratuita, vocês não vão ter que pagar nada, né? Eventualmente, se eu lançar algum curso, algum workshop, algum treinamento, alguns treinamentos vão ser remunerados, aí eu vou pensar em questões de preços, valores mais acessíveis, tá? Porque o que é importante realmente são as estratégias de salvação. É isso que o momento é para isso. Então é só vocês entrarem em contato quem tiver interesse, tá bom? Se não tem interesse, não gosta, não acredita em nada disso, acha que é um exagero, acha que é muito drama, que é bobeira, etc, etc, é só não entrar em contato, é só ignorar, passa batido. Tem também astrólogos, oraculistas que são bem positivos, que dizem que tudo está muito bom, que as previsões são ótimas, que só vai acontecer coisas boas, ótimas e maravilhosas. Tem também. Então procurem esses oraculistas, esses mentores, né? Espero que dê tudo certo para vocês, mas quem quer uma abordagem mais pé no chão, mais realista e com possibilidades de solução, com possibilidades de lidar bem com a situação, até mesmo escapar da situação, aí sim, me procura, entre em contato comigo, tá bom? E a gente vai se falando e se vendo. Muito obrigado, até aqui.